Olá, meus irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita. Eu estou aqui só para dizer para os irmãos aquilo que eu entendi do texto chamado Exposição. Esse texto está no Manancial, não fui eu quem escrevi. E queria que os irmãos soubessem que o Manancial é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, eu só vou ler e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, ok? Isto dito, gostaria de iniciar com uma oração. Senhor, o Senhor bem que poderia estar conosco agora, nos ajudando a entender o que é que a Tua Palavra tem para dizer aos nossos corações. Ó Pai, tem misericórdia de nós, porque nós somos dispersos, a gente não presta atenção nas coisas direito e acabamos não aplicando a Tua Palavra do jeito que Tu gostarias que nós aplicássemos. Então, Senhor, ajuda-nos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, então hoje o texto bíblico que nós vamos ler é o Salmo 131. E eu vou ler em duas versões. Eu vou ler aqui na versão de Almeida, revista e corrigida, que é uma versão com uma palavra mais antiga, os vocábulos são mais antigos, a compreensão não é tão fácil, e vou ler na nova tradução na linguagem de hoje, que é uma tradução mais evangelística, uma tradução mais fácil de nós entendermos. Então, como o Salmo 131 só tem 3 versículos, eu vou ler nas duas traduções, tá bom? Então, na versão revista e corrigida do Almeida, diz assim, ó. A humildade do salmista. Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. De certo, fiz calar e sossegar a minha alma. Qual criança desmamada para com a sua mãe, tal é minha alma para comigo. Espere, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. E agora eu vou ler para os irmãos a nova tradução na linguagem de hoje, que diz assim, ó. Então, obviamente, é o mesmo texto, o entendimento é o mesmo, só que nessa tradução fica mais fácil de a gente entender, tá bom? Então, é assim, humildade e confiança em Deus. Ó Senhor Deus, eu já não sou orgulhoso. Deixei de olhar os outros com arrogância, não vou atrás de coisas grandes e extraordinárias que estão fora do meu alcance. Assim como a criança desmamada fica quieta nos braços da mãe, assim eu estou satisfeito e tranquilo. E o meu coração está calmo dentro de mim. Povo de Israel, ponha sua esperança em Deus, o Senhor, agora e sempre. Amém? Bom, irmãos, então, quem escreveu o texto do Manancial hoje foi Priscila Mota. E essa irmã escolheu o versículo 10. Oxe. Ela escolheu o versículo 1 para ser nosso versículo-chave. E diz assim, é porque teve um erro aqui de digitação e eu acabei não me atentando, mas é o versículo 1. Senhor, meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. Esta tradução deste versículo é a nova versão internacional, que a mensagem é a mesma, só que tem outras palavras. Bom, irmãos, então assim, ó, só vou dar uma pequena introdução sobre o Salmo 131. O Salmo 131, ele faz parte daqueles salmos que são classificados como salmos de romagem. Parece estranho, né? Mas é esse mesmo. É salmo de romagens. Os salmos que eram usados em romarias. Porque esses salmos, do 120 ao 134, eram salmos que eram recitados pelos peregrinos,
pelos romeiros que vinham lá da sua cidade até Jerusalém. Eles iam buscar lá o Monte Sião para poder sacrificar, fazer os seus sacrifícios, ou ia para as festas anuais. Então, enquanto eles iam no caminho, eles iam recitando, eles iam orando estes salmos que chamam salmos de romagem. Então, assim, especificamente este Salmo 131 não é uma oração, né? Porque ele não pede nada, ele só conversa com Deus explicando que ele não é uma pessoa orgulhosa. Quem escreveu esse salmo foi Davi. E assim, as pessoas que são estudiosas acreditam que este salmo, porque assim, sempre os salmos, principalmente os salmos de romagem, eles têm um objetivo, de contar alguma coisa que esteja acontecendo com o povo de Deus, por exemplo, tristeza, perseguição, vingança, angústia, choro, fraqueza, alegria, contentamento, enfim. Qualquer coisa que esteja acontecendo com o povo de Deus, esses salmos de romagem, eles costumam conter. Eu fico até imaginando isso, eu que estou imaginando, né? Que o Senhor Jesus Cristo, ele deve ter recitado estes salmos também, quando eles iam para Jerusalém, né? Porque era um hábito da família, pelo menos anualmente, eles iam até Jerusalém para sacrificar, enfim. Eu fico imaginando que Jesus também recitou esses salmos, né? E nós temos o privilégio também de conhecê-los. Então, especificamente, esse Salmo 131, segundo os estudiosos, Davi, ele deve ter escrito quando ele ainda não era rei. Então, assim, quando as pessoas começaram a fazer, tipo, fofoca, colocar coisas no coração de Saul, dizendo assim, olha, Davi quer virar rei, Davi está almejando ficar no seu lugar, enfim, a gente não sabe direito, pode ser até que ele tenha escrito esta passagem quando aconteceu de ele estar naquela caverna do Adulão, lembra? Que ele tinha toda a condição de matar o rei Saul, mas ele não matou. Então, talvez nesse momento ele tenha dito, olha, Senhor, eu não sou orgulhoso. Então, não é um salmo onde o Davi diz que ele é tipo perfeito. Não. Porque teve uma época até que as pessoas falavam, não, a gente não deve nem orar esse salmo, não deve nem repetir, porque tá dizendo que nós somos perfeitos, né? Que a gente não tem orgulho, a gente não tem orgulho. Então não é isso, né? Quando a gente ora esse salmo, a gente já derrama o coração ali e fala, Senhor, eu não quero ter um olhar de arrogância, me dá um coração como o de Davi, né? Que não olha para coisas que são extraordinariamente maiores daquilo que a gente poderia alcançar. Então, eu fiz só esse preâmbulo aqui para contextualizar o Salmo 131, tá bom? Então, agora nós vamos voltar efetivamente para o texto escrito por Priscila Mota, que está no Manancial. Então, ela diz assim, ó, que quando a gente era adolescente, eu não sei muitos dos irmãos, mas eu que já sou uma sexagenária, que já tenho 60 anos, no meu tempo a gente tinha o hábito de ter um caderno de perguntas, como se fosse uma entrevista. Então, com esse caderno, a gente descobria coisas a respeito dos nossos amigos, o que eles gostavam, o que eles pensavam, as coisas que eles se interessavam. Então, o caderno com mais entrevistados, ele tinha o maior sucesso, né? Então, assim, a turma fala, nossa, o caderno da Miriam tem lá 50 perguntas, 50 pessoas responderam as perguntas, tal. Então, era super top. Então, esse caderno, ele permitia que quem respondesse ficasse sabendo a respeito de que responderam anteriormente. Então, a gente elencava lá um número X de perguntas, entregava um caderno para a pessoa, dava um prazo e ela ia responder. Por exemplo, que cor você gosta? O que você gosta de comer?
O que você mais detesta? E a pessoa ia respondendo, e depois aquele caderno ia passando para outras mãos, e sempre quem lia, quem ia responder, olhava a resposta dos anteriores, né? Então, isso acabava com a privacidade, né, dos colegas, porque todo mundo ia falando das suas intimidades. E o objetivo era, lógico, que as pessoas sempre respondessem a verdade. Então, o texto diz que hoje esse jogo é quase o mesmo nas redes sociais. As pessoas selecionam o que querem expor e mostram na rede o que acha mais conveniente, né? Então, ela coloca lá coisas da sua intimidade para mostrar para os demais. Olha, essa é a minha família. Tem gente que coloca fotos da família, de lugares, de coisas que ela aprecia, por exemplo, preferências políticas, enfim, colocam lá uma série de coisas. Então, uns mais e outros menos, mas todos acabam pensando aquilo que gostariam de colocar para que todo o público visse. Mas uma coisa é certa, todo mundo acaba disfarçando a realidade, né? Você não vai dizer, eu acordo todo dia com um abafão, ou olha meu cabelo quando eu acordo. Enfim, não, né? Todo mundo quer colocar o melhor na rede social. E a mesma coisa acontece com Davi, nesse Salmo 131. Ele fala para Deus das suas virtudes, daquilo que ele tem de bom. Então, é uma atitude de segurança que só quem é realmente sincero com Deus consegue fazer. Porque uma coisa é você dizer para o seu colega, olha, como diz aqui no versículo 1, ó Senhor, eu já não sou orgulhoso, eu deixei de olhar os outros com arrogância, não vou atrás de coisas grandes e extraordinárias que estão fora do meu alcance. Uma coisa é você dizer isso para o seu amigo, e outra coisa é você dizer isso para Deus. Então, assim, com Deus não dá para disfarçar, nem para montar uma personalidade fake, quer dizer, uma personalidade que não seja verdadeira. Por quê? Porque Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe até de coisas que a gente nem descobriu ainda. Então, a gente tem que viver de modo íntegro, de forma que a gente não tenha problema nenhum em dizer das nossas virtudes para Deus. Nossa Senhora, eu sou uma pessoa humilde, eu sou bondosa, enfim, ser honesto com Deus. Essa é uma atitude que nos coloca na condição de quem teme a Deus, que não esconde nada, pois sabe que Deus conhece tudo. E acho que assim, o que mais tem de bacana neste salmo é que Davi, ele descansa nos braços do pai como uma criança que acabou de mamar. Né? A criança faz aquele escândalo horrível. Mas quando ela mama, ela descansa nos braços da mãe. Então, assim, o que nos torna uma pessoa com coração sensato, que não tem orgulho, que é humilde, é a satisfação. Nós estamos satisfeitos com Deus, então podemos ser bondosos, podemos ser humildes, podemos ser generosos, podemos ser solidários. Por quê? Porque nós estamos descansando nos braços do Pai. Então, eu vou contar uma breve história rapidamente, que foi um sábio que contou. Ele disse que uma vez ele estava andando de navio e quando ele olhou, tinha uma tempestade vindo horrível. E, por sorte, o navio dele conseguiu chegar numa baía lá protegida. Aí, quando o temporal passou e todo mundo saiu dos esconderijos, ele seguiram viagem e, de repente, ele avistou o casco quebrado de um navio onde o mestre dele, o grande mestre de sabedoria, tinha ido viajar naquele navio. E ele tinha certeza, ao ver aquele casco, que ninguém havia sobrevivido. Então ele ficou muito decepcionado, com o coração muito triste. E aí, quando ele voltou à terra firme, a primeira coisa que ele fez foi correndo ir lá na casa de estudos, onde o mestre dele ensinava, e foi ver se realmente era verdade que o mestre havia morrido. E quando ele chegou lá, o mestre estava sentado, ensinando como ele sempre ensinava todas as pessoas.
E o sábio perguntou: mestre, mestre, me conta como que o senhor escapou daquela tempestade horrível que eu vi com os meus próprios olhos, o casco totalmente quebrado, a embarcação naufragada. E aí o mestre, com a maior paciência do mundo, falou: olha, na hora da tempestade, um pedaço de madeira pulou, flutuou perto de mim. Eu agarrei naquele pedaço de madeira e, mesmo que a água estivesse pronta para me engolir, eu me agarrei nele com força e, com a ajuda de Deus, eu pude voltar para casa. Aí o rapaz falou: mas mestre, como que foi que você não foi tragado pelas ondas? Eram ondas gigantescas, eu imagino que o mar estava muito bravio. Como? Se ele tragou um navio enorme, como não tragou um mísero, um minúsculo ser humano como o Senhor? Aí o mestre olhou para ele e disse: porque eu confiei no Senhor como um bebê que acabou de mamar descansa nos braços de Deus. E aí, cada onda que vinha enorme, eu inclinava a cabeça. Então é isso, meus irmãos. Que nós possamos, estarmos atentos às exposições, que possamos colocar o nosso coração diante do Pai, que possamos inclinar a nossa cabeça diante dele, diante da sua força, do seu amor, sendo sinceros. É isso, nosso manancial termina assim. Declare suas qualidades para Deus e reconheça seus defeitos. Não precisamos esconder-nos do Senhor, pois Ele nos conhece intimamente. É isso, o Senhor sabe de todas as coisas e glória a Deus por isso. Eu fico aqui, deixando meu abraço fraternal, meu abraço de ursa e, lógico, com a nossa palavra de ordem que é saudades.